Bem, vamos iniciar aqui a resolução da avaliação parcial de Físico-Química 1, enviada pelo professor Paulo Naftali, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, que ele menciona que é escolha uma reação química que alcance o equilíbrio a 298 Kelvin. Então, a primeira coisa que é preciso fazer é escolher a reação, tá? E a reação escolhida foi Br2 gasoso em equilíbrio com 2Br gasoso. Ok, reação escolhida. Segundo ponto, estabelecer, que é o item A, tá? Estabelecer as condições de pressão e número de molos iniciais. Então, vou colocar aqui como condições Primeira coisa, temperatura. Ela foi pré-definida em 298 Kelvin, tá? A segunda coisa é a pressão, segundo parâmetro. Então, a pressão, estão estabelecendo que a pressão do sistema é de 1 bar. Por fim, o número de mols iniciais. Número de mols iniciais. Então, podemos estabelecer o número de mols iniciais dos reagentes e dos produtos. Estabeleceremos que reagentes iniciarão com 1 mol e produtos com nada. Ou seja, a reação se inicia apenas com reagentes, não tem produto. Isso foi o item A. O item B. Perguntas. Determine a equação do número de mols total do sistema em função do avanço da reação. Então, ele quer saber número de mols totais aqui em função do avanço. Tá? A equação que define isso aí é o número de mols totais. Ele é o somatório do número de mols de cada componente mais o avanço, que é uma constante, né, para cada componente, ele sai de dentro do somatório, tá? E pelo somatório dos coeficientes. E aqui é preciso fazer uma ressalva aqui, né? Uma nota de que para o VI, tá? Ela é positiva para reagentes. Ela é positiva para produtos e ela é negativa para reagentes. Então, a gente tem que o número de mols totais é igual ao somatório dos números de mols iniciais. Eles foram definidos aqui como 1 e 0, então vou ter o somatório de 1 mais 0, somado ao avanço, e o somatório dos coeficientes, que vão ser reagente é negativo, quantos mols não, qual é o coeficiente do reagente? É 1, então menos 1, mais o dos produtos. O produto aqui começa com 2. O produto tem coeficiente 2, desculpa. Então o número de mols total é 1, tá? E essa soma aqui dentro também dá mais 1, então mais 1 vezes o avanço dá o próprio avanço. E normalmente o professor costuma definir ele como 1 mol, né, já que o avanço não tem unidade.
tá? O avanço não tem unidade. Então essa equação define o número de mols totais. No item C, a questão pede: determine a equação do número de mol de cada participante do equilíbrio químico em função do avanço da reação. Então tá, a gente já fez para o número de mols totais, agora a gente vai fazer para cada componente. Então, vamos separar. No caso aqui a gente vai fazer do reagente, que é o Br2 gasoso, e vai ser número de mols do componente, tá? É o número de mols inicial dele, tá? Mais o avanço vezes o coeficiente estequiométrico dele. Então a gente vai fazer aqui NBr2 gasoso. O número de mol dele ele começa com 1 mol mais o avanço vezes o coeficiente dele ele começa com 1. Como ele é reagente, ele é negativo, então menos 1. Então, o número de mols do Br2 gasoso em função do avanço é 1 mol menos o avanço. Ou seja, à medida que a reação avança, ou seja, que o avanço vai acontecendo, esse mol inicial aqui vai diminuindo, né? Tá? E a gente faz também aqui para o Br gasoso. Mesma fórmula, vou só aplicá-la aqui. Então, o NBr gasoso, ele se inicia com 0 mols, mais o avanço e o coeficiente dele lá na equação é 2. Então, como ele é produto, isso aqui vezes 2, mais 2. Então, o número de mols do Br gasoso em função do avanço vai ser igual vezes o avanço. E aí pode se entender que tem um mol aqui, né? Tá? Mas a equação é essa aqui. Bom, vamos responder agora ao item D da atividade dado. Então, ele pede: determine a equação da fração molar de cada participante do equilíbrio químico em função do avanço da reação. Então, por definição de fração molar, ela é, né, a fração molar de um determinado componente é o número de mols desse componente dividido pelo número de mols totais. Só que ele quer essa fração molar, beleza, mas ele quer em função do avanço, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte: nós, nos itens anteriores, ó, se a gente voltar aqui, a gente já calculou o número de mols totais em função do avanço e já calculou o número de mols de cada componente em função do avanço. Então, se eu posso aplicar essa fórmula, né, eu aplico esses termos que eu descobri aqui, né, na fórmula, tá? Então, vamos fazer isso. Então, para o Br2 gasoso, nós temos que a fração molar Br2 gasoso é igual. O número de mols totais fica embaixo. Quanto é o número de mols totais? Esse aqui, né? Esse aqui. Então,
1 mais o avanço. Então, ele fica aqui embaixo. É 1 mais o avanço. E agora a gente precisa do número de mols do BR2 para colocar aqui no numerador. Então, tá aqui ele aqui, ó. Número de mols do BR2 em função do avanço. Ele é 1 menos o avanço. Tá? Então, aqui eu tenho a fração molar para o BR2 gasoso em função do avanço. A mesma coisa, tá? A gente pode aplicar aqui para o BR gasoso. Tá? Então, tem a fração molar para o BR gasoso. O número de mols total em função do avanço é o mesmo que a gente usou aqui para o BR2. Então, 1 mais o avanço. E em cima no numerador, nós vamos precisar incluir o número de mols do BR gasoso em função do avanço, que a gente vai encontrar aqui nessa equação. Então, 2 vezes o avanço. Então, a fração molar para o BR gasoso foi definida por essa outra expressão aqui que calculamos, ok? Vamos agora fazer o cálculo do item E. O item E aqui da avaliação nos pede determinar a equação da energia de Gibbs referente à transformação de matéria sem mistura em função do avanço da reação. Tá? Para os itens E e F, a gente vai precisar usar a equação aqui da energia de Gibbs total. Tá? Então, eu vou registrar ela aqui. Então, G total, tá? Ela é uma soma de dois termos na equação, dois termos macros, né? O primeiro termo é o número de mols totais, a constante universal dos gases, temperatura, tá? Vezes a temperatura, vezes o somatório, tá? Da fração molar de cada componente pelo logaritmo natural da fração molar de cada componente. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é o somatório, tá? Somatório do número de mols iniciais, potencial químico padrão, mais constante universal dos gases, vezes a temperatura, vezes o Ln de P do componente sobre P. Tá? E aqui tem uma pequena chave para resolver esse problema. Esse primeiro termo aqui, tá? Ele é dito, né? Primeiro termo. Ele é referente, tá? Referente ao processo de mistura. E esse segundo termo aqui, tá? O segundo termo é referente ao processo de transformação da matéria. Tá? Então, o que acontece? No item E, ele quer saber essa energia, mas sem a mistura. Então, eu estou querendo saber apenas a parte que é referente. Eu não quero a parte da mistura. Eu quero só essa parte aqui da transformação da matéria. Então, significa que para esse cálculo, esse primeiro termo aqui, ele vai ser zero, porque não tem mistura. Então, a gente chama isso aqui de
que é a parte do G puro, sem a mistura. Tá? Então, como aquele primeiro termo é zero, a gente não representa mais ele e repete apenas o segundo termo. Só repetir ele aqui. Aqui tem uma segunda consideração, que é como a pressão é de 1 bar, tá? Foi considerado que a pressão sobre o sistema é de 1 bar. Como na mistura, a gente pode dizer que a pressão sobre cada participante é de 1 bar. Então, o que é que vai acontecer com essa expressão aqui? Ó, tá? Vai acontecer o seguinte, eu vou reproduzir aqui. Esse RT ln de P, como as pressões são 1, ela vai ficar de 1 sobre 1, tá? Certo? Isso aqui vai ser igual, vai se transformar em RT ln de 1 e RT ln de 1 é zero, então essa informação fica multiplicada por zero. Então todo esse termo, né, todo esse termo aqui, ele vai ser zero. E a gente fica com a expressão ainda mais simplificada do G puro, que fica apenas o somatório do NI, número de mols componente, vezes o potencial químico dele padrão. Então, essa expressão aqui vai nos ajudar a resolver essa equação. O número de mols de cada componente, a gente vai usar aquele número de mols que a gente calculou em função do avanço. A gente calculou em função do avanço, a gente até usou aqui para calcular a fração molar. Então, a gente vai usar esse número de mols aqui e esse aqui, ó. Então, esse a gente já tem, mas a gente vai precisar de uma informação que ela não tem aqui, que é esse potencial químico padrão. Isso aqui é tabelado. Então, ele é tabelado. E a gente vai pegar no livro, essas informações no livro do Atkins. Tá? Então, vendo aqui, a gente vai abrir aqui o livro do Atkins e ele menciona aqui a tabela de padrões, ó, energia de Gibbs, padrões de formação. Veja a tabela 2.5 e 2.6, tá? Então tá aqui, a gente aqui nessa página aqui, ó, na tabela 2.6, na terceira coluna a gente tem aqui o ΔG padrão, tá? Que esse é o mesmo potencial químico padrão, tá? E a gente vai procurar referente à equação que escolhemos, tá? Então a gente escolheu o BR2, gasoso se transformando em BR. Aí eu já tinha aqui previamente marcado na área do bromo. Então a gente viu lá que está na terceira coluna, né? A informação ela está em kJ por mol. Então eu tenho aqui que BR2 gasoso é mais 3,110 kJ por mol e o BR gasoso é 82,396. Então vamos transportar essa informação para cá. Tem lá aqui Mi0, tá? Para o BR2 gasoso. Eu vou transportar ele aqui em joule, tá? Vou multiplicar por 1000. Então, ele é mais 3,110 joule por mol. E para o BR gasoso, ele é mais 82, também em joule, vamos multiplicar por 1000, 396 joule por mol. Ok? Então, feito isso, a gente já tem as duas coisas que precisamos. Nós temos aqui
o número de mols em função de avanço que já calculamos, e agora temos os potenciais químicos padrões que pegamos na tabela do livro do Atkins, tá? Então, vamos substituir na equação. Nós temos, então, que potencial do G puro, né, é igual o número de mols do BR2 em função do avanço, tá? E o potencial padrão do BR2, potencial químico padrão, mais o número de mols do BR em função do avanço, vezes o potencial químico do BR, potencial químico padrão. Substituindo as expressões que encontramos nos itens anteriores, temos o número de mols do BR, 2, aqui ele, mais uma vez, 1 menos o avanço. Aqui, ele aqui, 1 menos o avanço, tá? Vezes o potencial, que é esse valor aqui, 3.110 joule por mol. Aqui, joule, mol, menos 1. Mais o número de mols do BR em função do avanço, a gente pegou aqui, né? Mais uma vez. Então, 2 vezes o avanço vezes o potencial padrão, que é esse termo aqui. Então, 82.396 joule vezes mol a menos 1. Tá? Então, essa equação aqui já nos ajuda, mas a gente pode fazer um algebrismo aqui, tá? Então, isso aqui vai dar 3.110 menos 3.110 tá? Vou deixar a unidade de lado por enquanto, só para não me confundir aqui. Tá? Então, isso aqui mais 2 vezes 82.000 vai dar 64.792 de avanço. Epsilon, né? Tá? Então, isso aqui no final vai me dar, subtraindo, né, esse termo desse, vai me dar 161.682 o avanço mais 310. Isso tudo aqui, né, no final, essa expressão toda aqui, ela está em joule por mol a menos 1. Tá? Então, essa expressão aqui é a que me dá a energia de Gibbs sem considerar mistura entre os componentes reacionais, ok? Bem, nós iremos resolver agora o item F da avaliação parcial de Físico-Química 1, tá? E o item F, ele pede, determine a equação da variação da energia de Gibbs devida ao processo de mistura em função do avanço da reação. Então, se a gente voltar aqui naquela equação que a gente escreveu aqui no item E, tá? Essa equação aqui, tá?
que não pegou nem um parêntese aqui no final. Extrapolou aqui a área útil para escrever, mas dá para entender. Então a gente tinha visto que o primeiro termo ele é referente ao processo de mistura. Então nós vamos fazer o inverso. O segundo termo agora vai estar zerado, porque eu quero saber apenas o que é referente ao processo de mistura. Então, vamos voltar lá para o item F e vamos transportar aquele pedaço da equação que se refere apenas à mistura. Então, ΔG da mistura, certo? Ele é o número de mols totais vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura, vezes o somatório x e, ou seja, a fração molar do componente, o logaritmo natural do componente. Aplicando a nossa questão, nós teremos ΔG da mistura é igual número de mols totais, RT, vezes. Aí nós temos esse somatório aqui desdobrado. Então teremos fração molar do BR2 vezes o logaritmo natural dessa mesma fração molar, que é o BR2, mais a fração molar do BR vezes o ln do BR. Né, a gente calculou o número de mols lá no item B, tá? E as frações molares a gente calculou no item D. Tudo isso a gente já tem. Tá? E a temperatura, que a gente tem esse termo T, né? Bem aqui, a temperatura ela foi definida já no começo daqui da nossa lista como 298 Kelvin. Então, vamos colocar aqui dados. Nós temos uma temperatura igual a 298 Kelvin. Temos que o número de mols totais, em função do avanço, porque a questão frisa que é em função do avanço, nós temos que é 1 mais o epsilon, tá? Temos a fração molar do BR2, que é 1 menos o epsilon, dividido por 1 mais epsilon. E a fração molar do BR, que é 2 epsilon dividido por 1 mais epsilon. Tá? Aplicando aqui na equação, nós vamos ter que ΔG da mistura é igual número de mols totais, primeiro termo, que vai ser 1 mais epsilon, vezes... Eu vou ocultar, por enquanto, aqui as unidades para caber aqui na tela, tá? 8,31 447 vezes 298, temperatura, vezes, e aí a gente aplica lá as frações molares vezes os logaritmos naturais também das frações molares. Então, para o BR, a gente vai ter aqui fração molar dele, 1 menos dividido por 1
mais epsilon vezes o ln dessa mesma fração. 1 menos epsilon dividido 1 mais epsilon. Tá? Embaixo. Isso aqui mais 2 epsilon 1 mais epsilon vezes o ln dessa mesma fração. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. ln de 2 epsilon dividido por 1 mais epsilon. Tá? Então, a gente pode substituir aqui o valor de R aqui, como a gente fez, e já multiplicar aqui. Mas, basicamente, essa aqui vai ser a equação. Tá? A única coisa que a gente multiplicaria esse valor, ele dá, multiplicando, 2, 4, 7, 7. E eu vou aplicar aqui os decimais para a gente não ter a perda aqui antes de finalizar a questão. Então, essa multiplicação daria esse valor aqui. E essa daqui é basicamente a equação que a gente vai aplicar para resolver o detalhe da mistura. A gente vai ver que quando a gente for preparar o Excel para resolver isso, vai ficar fácil, porque a gente já vai ter tabelado os valores de número de mols totais e as frações molares, a gente não vai precisar ficar inserindo cada termo assim. Mais para frente eu vou explicar isso. Vamos resolver agora o item G, que nos pede: determine a capacidade do avanço da reação. Tá? Então, para a gente calcular a capacidade do avanço de uma reação, a gente define algumas coisas. A gente define o epsilon, que é o avanço da reação química. Define o epsilon cap, que é a capacidade de avanço da reação química. De avanço. Define isso aí por componente, tá? Então, que é a capacidade de avanço do componente I. A gente tem também algumas considerações. Quando eu tenho que o avanço ele é 0, eu tenho somente reagentes. Tá? Quando eu tenho que o avanço, tá? Ele é igual ao avanço, a capacidade de avanço da reação, ou seja, até onde a reação consegue avançar, significa que eu tenho somente produtos. Tá? E quando eu tenho que o avanço ele está entre 0 e a capacidade de avanço da reação, eu vou ter concomitantemente tanto reagentes quanto produtos. Ok? E a equação que eu posso utilizar para calcular o avanço do componente é a seguinte: o epsilon do componente, né, a capacidade de avanço daquele componente, é igual ao número de mols, ou seja, com quantos mols ele inicia a reação, e eu divido ele por menos o coeficiente dele na reação. Então eu tenho que capacidade de avanço para o BR2
capacidade de avanço do BR2 é igual a 1, tá? Que é o número de mols que ele começa a nossa reação, que foi definido por nós. Tá? O menos, que é da fórmula. E aqui dentro eu tenho que colocar o coeficiente dele. Como ele é reagente, ele é negativo. Então o coeficiente dele é 1. Como ele é reagente, tem mais um menos aqui. Então, menos com menos vai dar mais. Então, essa capacidade de avanço do BR2, ela será igual a 1. Tá? Para a reação, nós teremos então que ela vai de 0, tá? Capacidade de avanço da reação, até 1. Bom, pessoal, esse momento a gente vai tentar responder ao que pede o item H da nossa avaliação. Tá? Então ele pede que elabore uma tabela informando para cada valor de avanço de reação os valores dos números totais de mols, o número de mols dos participantes do equilíbrio químico, as frações molares dos participantes do equilíbrio químico, as energias de Gibbs referente à transformação de matéria sem mistura, as variações de energia de Gibbs devido ao processo de mistura e a energia total. E com uma observação, os intervalos numéricos entre os valores do avanço da reação devem ser escolhidos de modo a garantir melhor a apresentação dos resultados. Tá, então eu já tinha visto que a capacidade do avanço lá ela ia de 0, né, da reação ia de 0 até 1. Então eu propus essa divisão aqui de 0, de 0,1 em 0,1 até, né, do início, que seria 0, até o fim da capacidade de avanço de reação. Tá? E postei tudo o que eu entendi que seria necessário para montar essa tabela. A gente vai montar ela aqui. Esse aqui foram os resultados aos quais eu cheguei, tá? Mas eu vou explicar agora, na sequência, como eu desenvolvi essa tabela. Ok? Então, retornando aqui para a nossa tabela agora zerada, eu mantive só a capacidade de o avanço e a reação, né, de 0,1 em 0,1, 0,1 em 0,1, tá? Trouxe aqui para cima o valor da constante universal dos gases que eu estou utilizando, a unidade dela, a temperatura que já foi pré-definida no início dessa avaliação, 298 kelvins, e agora a gente vai montar a tabela. Então a gente vai fazer tudo vai estar em função do avanço da reação. Então, lá no item B, nós calculamos o número de mols totais, que ele deu 1 mais o avanço. Então, esse fator aqui, ele é 1 mais o avanço. Tá? Então, ou seja, o que está totalmente condizente, porque na hora que a reação ainda não se iniciou, eu só tenho 1 mol, que é 1 mol do BR2 gasoso. E aí eu vou replicar para o resto da tabela. Também está bem condizente, porque quando termina aqui, quando termina a reação, quando eu só tenho os produtos, eu tenho 2 mols no total. Não tenho nada do BR2, mas tenho 2 mols do BR. Tá? E agora eu vou calcular o número de mols, em função do avanço, para cada participante. Lá no item C, nós calculamos que o número de mols do BR2 em função do avanço era 1 menos o avanço. Tá? E aqui replicamos até o final. Mesma coisa para o BR. Nós calculamos lá que o número de mols dele em função do avanço era igual a 2 vezes o avanço. Replicamos para todo o resto. Fração molar do BR2 vai ser o quê? O número de mols daquele componente dividido pelo número de mols total. Então está aqui, o número de mols dele em função do avanço
vai ser o número de mols dele dividido pelo número de mols total. Replica até o fim. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer com o BR. Número de mols do BR dividido pelo número de mols totais. E replica até o fim. E aí a gente pode ver aqui, vou colocar uma coluna intermediária, que se a gente somar essas frações, só para a gente ver se está dando certo, elas somam, cada uma delas, né, em cada uma dessas linhas, elas somam 1. Então ele está calculando direitinho quanto é a fração molar dos componentes, porque a soma das frações molares deve ser igual a 1, por definição. Então, só para a gente checar se está ok. E agora vem um logaritmo natural do BR, tá? Por que a gente está calculando esse logaritmo natural? Porque quando a gente for calcular mais para frente o ΔG da mistura, a gente vai precisar do logaritmo natural. Vamos calcular aqui. Ele é igual a ln, tá? Da fração molar do BR que a gente acabou de calcular aqui. Tá? A gente dá igual. Tá? E aplica até o fim. Tá? A gente já percebe que ele deu um erro aqui que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Vou aplicar o mesmo procedimento, calcular o logaritmo natural da fração do BR. Tá? Achei que também deu um erro, né? E vamos replicar aqui até o final. Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá? Então a gente vê que ele calculou aqui os logaritmos, mas ele deu um problema. Em duas circunstâncias ele deu um erro na forma. E qual foi o problema desse erro? O problema é porque o logaritmo natural de zero, que é o caso aqui, ele está calculando o logaritmo natural do BR, da fração molar do BR, que nesse ponto a fração molar dele é zero. Então ele é indefinido. Tá? O mesmo acontece aqui, quando ele tenta calcular a fração molar, o logaritmo natural da fração molar do BR2. Quando ele vai calcular aqui, ele não consegue, porque nesse ponto ela é zero, então ela é indefinido. E isso aqui a gente vai precisar fazer uma correçãozinha para poder fazer o ΔG da mistura. Já já a gente vê isso. Tá? Vamos agora para o cálculo da energia de Gibbs pura, ou seja, aquela que é referente só à transformação da matéria sem mistura. Tá? A gente calculou mais cedo, tá, que o desenvolvimento daquele somatório, né, do número de mols do componente mais o potencial químico do componente daria essa equação. Eu vou usar essa daqui de cima, porque é mais fácil a gente utilizar o que a gente já calculou aqui para montar a planilha. Tá? Então, ele está me dizendo o seguinte, que esse G aqui, ele é a soma de dois termos. Primeiro, o número de mols do BR2. Ops, eu esqueci de colocar o igual. Ele é igual ao número de mols do BR2 vezes aquele potencial padrão do BR2 que a gente encontrou lá na tabela do Atkins, que é 31,10. Isso colocado em joule por mol. Lá ela se apresenta em quilojoule por mol. Tá? A gente fecha esse primeiro termo e soma o segundo termo, que é o número de mols do BR, tudo em função do avanço, tá? Vezes o potencial químico padrão do BR, também tabelado lá no livro. E a gente encontrou lá, né, transformando para joule por mol, que era 82,396. Então, 82,396. E fecha esse termo. E aqui ele vai me dar a energia do G, que a gente chama de G puro, né? Que é sem mistura. E aplico isso até o fim. Tá? Bom, então para calcular o ΔG da mistura, ou seja, quando há só mistura, mas não há transformação, a gente achou esse seguinte desenvolvimento aqui. Tá? Eu vou aplicar pela equação pura mesmo, porque é mais fácil de lançar aqui na planilha, já que a gente já calculou cada um desses componentes. Então, eu vou colocar aqui que ele é igual ao número de mols totais, tá? Então tá aqui ele, ó, número de mols totais, falando do avanço,
vezes o R, tá? Eu vou travar essa célula colocando aqui o F4, porque quando eu desdobrar para ela não mudar de lugar, tá? Vezes a temperatura, né? Também coloquei aqui. Também vou travar para quando eu desdobrar essa equação para as outras linhas não se alterar, tá? E isso aqui multiplica um sisteminha de equações. Eu vou colocar outro parênteses aqui só para ficar mais claro. Então, eu vou multiplicar a fração molar do BR2 vezes o logaritmo natural dessa mesma fração molar que está bem aqui. Ó. Vou fechar esse primeiro termo. E vou somar esse termo e abrir novo parênteses para a fração molar do BR, que é ela, vezes o logaritmo natural desta mesma fração aqui. Fecha esse parêntese e fecha o parêntese global. Tá? E aí a gente pode finalizar. Ela deu um erro. Já a gente volta para aí. Então, tendo certeza que você colocou esses cifrões aqui para travar tanto o R quanto a temperatura, né? Porque senão ao puxar, ele vai ficar mudando, né? A célula de referência. A gente pode desdobrar isso até o fim. A gente obteve um erro no começo e no fim, né? E esse erro, ele, coincidentemente ou não, ele é na mesma linha onde há erros no LN. E é justamente por isso, porque quando ele vai multiplicar, quando ele pega essa equação que ele acha esse número, ele não consegue fazer a conta. Porque esse LN aqui é indefinido. Só que tem um detalhe, como ele vai multiplicar pela fração molar desse mesmo componente, quanto é a fração molar dele aqui? É zero. Então esse termo, independente de quanto vai dar esse outro, ele vai ser zero. Tá? Então a gente faz um subterfúgio aqui, se posso dizer assim, e em vez de colocar a fração molar só para esse, certo? Só para esse que estão indefinido, a gente coloca qualquer outro número, porque ele vai zerar. Então vou colocar aqui um número bem baixo. Tá? Porque 0 vezes ele, tanto faz, qualquer número que você colocar aqui, ele vai zerar. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer aqui nesse outro sentido. Só que agora quem está dando erro é o I15, ó, tá? Então o que a gente vai fazer? O I15 aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Ele vai zerar. Por que esse termo todo aqui? Por quê? Porque o G15 é zero. Então, independente do número que der no I15, como o G15 é zero, ao multiplicar zero por qualquer coisa, vai dar zero. Então, você pode estipular qualquer número que você quiser aqui, que não tem problema. Ele vai zerar. Então, agora sim, nós temos a tabela completamente montada. Com relação à tabela, faltou a gente calcular a energia de Gibbs total aqui. A gente tem pela mistura e tem pela transformação da matéria. Para saber a energia de Gibbs total, vou colocar aqui, vou colocar G total aqui. G total. Nós precisamos simplesmente somar essas duas parcelas. O que é referente à mistura com o que é referente à transformação da matéria. Tá? A unidade vai ser a mesma, vai ser joule por mol. E a gente replica para as outras células, ok? Então, é somente isso que a gente precisa fazer aqui. Tá? Então, aqui para finalizar a questão, faltou calcular o energia de Gibbs total, e ela segue aqui nessa coluna. É isso. Bom, então depois de tabelar todos os valores que foram solicitados aqui no item H, vamos resolver o item I, que nos pede grafe a energia de Gibbs referente à transformação de matéria sem mistura em função do avanço da reação.
Então, informações importantes. Somente a energia da transformação da matéria. Exclui a parte da mistura. Então, essa energia de Gibbs aqui vai ser um dos eixos e o outro eixo vai ser o avanço da reação. Voltando lá para o Excel, a gente tem a mesma tabela, só com uma pequena modificação, transformei os valores aqui dividindo por 1000, que tínhamos em joule por mol. Eu transformei em quilojoule por mol, dividindo por 1000. Tá? Então, o gráfico que ele nos pede é o seguinte: nós temos a energia total, a energia referente à mistura e a energia referente à transformação da matéria sem mistura. E é isso que é pedido. Então, nós vamos selecionar o avanço, selecionar a energia de Gibbs, o G puro aqui, só da transformação da matéria sem mistura, e vamos aplicar um gráfico. Então, escolhemos um gráfico aqui de dispersão. E se a gente for analisar aqui, desse lado aqui eu tenho a energia de Gibbs, tá? Então, quando o avanço é 0, ela tem um valor de 3,11 aqui, tá? Quando o avanço é 0,1, desculpe, ela tem um valor de 19,28, tá? E ela é uma reta, né? Ela é uma reta. Vamos ver aqui a questão da linha de tendência. Exibir a equação no gráfico. Tá? Então tá aqui. Uma reta, uma equação do primeiro grau, tá? Então essa é a função. Eu tenho, quando o avanço é 0, que é o x, eu vou ter 3,11, que é esse nosso primeiro valor aqui, tá? E a outra função vai variar em função desse termo aqui, tá? Então, assim como solicitado, esse é o gráfico do G puro, do G só da transformação da matéria, pelo avanço da reação, tá? Semelhante ao item I, o item J vai pedir grafe a variação da energia de Gibbs. Agora, devido ao processo de mistura, ou seja, vamos desconsiderar a questão da transformação da matéria, em função do avanço da reação. Então, já temos as variáveis, né, os eixos aqui, que vai ser a energia do processo de mistura pelo avanço da reação. Voltando lá para o Excel. Então, é muito semelhante ao que fizemos antes, só que ao invés de pegar esta coluna, vamos pegar essa daqui. Então, vamos grafar o avanço. Com Ctrl, vamos grafar também essa outra coluna referente ao processo de mistura. Vamos inserir o gráfico de dispersão. E aqui está o gráfico referente ao ΔG só da mistura pelo avanço de reação. A gente tinha que o G puro ele era todo positivo, ó, e nesse caso a gente tem ele partindo e voltando para o zero. Ou seja, no momento em que o avanço é 0, onde não há mistura, a energia da mistura também é 0. Também quando eu chego no final da reação, em que eu só tenho o produto, que eu não tenho mistura, eu tenho que também o ΔG dessa mistura é 0. E os valores aqui ao longo do processo, até eu chegar num mínimo de ΔG de mistura. Então, assim como solicitado, esse é o gráfico de ΔG da mistura, desconsiderando a parte da transformação da matéria, pelo avanço da reação. Semelhante também aos itens anteriores, o item K vai pedir para a gente grafar a energia de Gibbs total, ou seja, todo o valor da energia de Gibbs, somando tanto a parcela referente à mistura, quanto a parcela referente à transformação da matéria. Então, grafa a energia de Gibbs total do sistema em função do avanço da reação. Do mesmo jeito, a gente vai voltar no Excel, vamos selecionar tanto a coluna do avanço, quanto a coluna do G total, que soma essas duas contribuições. Vamos inserir o gráfico de dispersão. Tá? E nós temos que a energia de Gibbs total em função do avanço é essa, tá? Ó, no começo, que eu não tenho energia da mistura e tenho
a energia só da transformação da matéria, tá? Só tenho essa contribuição aqui. Quando o avanço é 0,1, eu vou ter a soma dessas parcelas aqui. 19,28 por 1,29 dá 17,99. Pelos números, esse gráfico se aproxima muito de uma reta. Ele não é exatamente uma reta. A gente pode ver que a contribuição do processo de mistura está bem menor do que o processo de transformação da matéria. Ela acaba meio que se perdendo, esses números aqui, pela grandeza do número frente à grandeza desses números aqui, fora o comecinho, que ainda tem influência maior, ela acaba passando um pouco desapercebido. Tá? Então, de toda forma, está aqui o gráfico da energia de Gibbs total pelo avanço da reação. Então, só para finalizar a ideia, eu plotei aqui os 3 gráficos juntos, né? O gráfico só do G puro, da transformação da matéria, o gráfico só da energia de Gibbs referente ao processo de mistura e o G total. Então, o azul está aqui em cima, ele praticamente define a modelagem da curva do G total, porque a contribuição da mistura ela é bem inferior aqui, tá? Então, acaba que a modelagem da curva, né, de G total fica muito próxima da de G puro, como mencionei anteriormente. Para finalizar a questão dos gráficos aqui no item L, ele pede para estimar pelo gráfico o valor do avanço da reação no equilíbrio. O equilíbrio ele é marcado pela menor energia de Gibbs, tá? E o que foi que encontrei? A menor energia de Gibbs aqui no caso na reação que eu coloquei, que é partindo do BR2 formando os dois BR, é no zero. Ou seja, é como se a reação é totalmente não espontânea. Ela nem começa, né? Porque a menor energia aqui, nessas condições, né, ela não começaria, porque a menor energia aqui é no zero. A menor energia de Gibbs total é aqui, então o avanço da reação ela não avança, o avanço é zero. Bom, nesse momento nós vamos nos concentrar para resolver o item M, que nos pede: apresente a constante de equilíbrio em função da atividade, fugacidade, pressão parcial, caso o sistema seja gasoso, fração molar, concentração molar, caso o sistema seja aquoso, e do avanço da reação. Então tá. Então vamos para cá. Então, o item M. A nossa reação é a mesma que escolhemos no início do processo, que é BR2 gasoso em equilíbrio com o 2BR gasoso. E quais são as condições que a gente tem? A gente tem sistema gasoso, os gases estão sendo tratados como gases ideais, a temperatura foi definida em 298 Kelvin e a pressão em 1 bar. Ok? Nós temos que a constante de equilíbrio ela é igual ao produtório. Deus me abençoe saber desenhar esse símbolo do produtório, que eu acho que não está muito bem feito, mas com a minha habilidade artística é o que deu. O produtório das atividades dos componentes é elevado aos coeficientes desses componentes. Tá? Então, se a gente pensar lá na nossa reação, a gente tem 2 componentes, um BR2, aqui, e o outro é o BR. Tá? O coeficiente do BR2 é 1, aqui,
aqui. E o do BR é 2. Então, trazendo aqui para a equação, eu tenho que a constante de equilíbrio vai ser o produto da atividade do BR2 elevado ao coeficiente dele, que é 1. Como ele é reagente, então esse sinal vai ser negativo. Multiplicado pela atividade do BR elevado ao coeficiente dele, que é 2. Como é produto, vai ser positivo. Só ajustando aqui matematicamente, já que quando um expoente está elevado a um número negativo, é só a gente passar ele aqui como ele está no numerador, ele vai para o denominador. Então, a atividade do BR2 desce aqui para o denominador e a atividade do BR ao quadrado fica aqui no numerador. E essa expressão aqui é a expressão da constante de equilíbrio. Tá? Então, vamos lá. Essa daqui é a constante de equilíbrio em função da atividade. Então, temos uma expressão agora que relaciona a constante de equilíbrio e a atividade do componente. Ou seja, era um dos primeiros itens lá que estavam lá pedindo no item M. Continuando, temos que a atividade de um componente ela é igual à fugacidade desse componente dividido pela fugacidade padrão. Então, se a gente correlacionar essas duas expressões que obtivemos aqui, tá? Nós teremos que a constante de equilíbrio ela é igual, né? Substituindo as atividades lá, a gente tem a atividade aqui do BR, que é ao quadrado, né? Então, substituindo, eu vou ter aqui a fugacidade do BR dividido pela fugacidade padrão e a fugacidade do BR2 dividida pela fugacidade padrão. Então, essa é a expressão, tá, da constante de equilíbrio em função da fugacidade. Ok? Segunda expressão que obtivemos, que foi pedida lá no item M. Fazendo a seguinte consideração, então, considerando-se que a fugacidade de um componente é igual ao coeficiente de fugacidade do componente vezes a pressão dele, nós temos que a constante de equilíbrio ela é igual. Então, nós vamos substituir também naquela última expressão lá da fugacidade. Substituindo os termos, nós vamos ter aqui. Esse aqui é o termo do BR, né, ao quadrado. Então, vou substituir aqui nesse termo aqui, ó, fugacidade, ó, tá? Então, eu vou ter coeficiente de fugacidade do BR vezes a pressão do BR dividido pela essa pressão padrão, tá? E aqui embaixo nós temos pressão padrão, fugacidade do BR2 vezes a pressão do BR2, tá? Como estamos considerando gases ideais, né? Então, para gases ideais, nós temos que a fugacidade, o coeficiente de fugacidade ele é igual a 1. Então, posso simplificar um pouco mais a equação anterior, tá? Constante de equilíbrio, ela é igual à pressão do BR sobre pressão padrão ao quadrado sobre a pressão do BR2
sobre a pressão padrão. Tá? E então obtivemos mais uma expressão, que é a expressão da constante de equilíbrio, em função da pressão parcial. Ok? Então agora a gente vai usar a lei de Dalton, que nos diz o quê? Que a pressão de um componente é igual à fração molar desse componente vezes a pressão total. E vamos substituir na equação anterior. Então, temos que a constante de equilíbrio, ela é igual, tá, o termo de cima, que é ao quadrado. Então, eu vou ter a pressão embaixo, fração molar do BR, vezes a pressão total. Embaixo, eu tenho também a pressão padrão, fração molar do BR2, vezes a pressão total. Então, a gente pode desmembrar já o algebrismo aqui. Então, a gente tem fração molar do BR ao quadrado aqui, né? Quadrado, vezes, tenho PT, P0, que é ao quadrado, então desmembrei aqui em 2. PT, P0. E aqui embaixo eu tenho XBR, 2, vezes PT, P0. Então aqui eu posso, né, cortar esses termos aqui e chegar na equação, que é a constante de equilíbrio, ela é igual a x ao quadrado BR sobre x BR2 vezes pressão total, pressão padrão. E essa equação aqui é a constante, ela é constante de equilíbrio em função das frações molares, né? Da fração molar. Fração molar. Ok? Se observamos essa equação que acabamos de escrever, a gente vê que a gente tem as frações molares. Lembrando que lá atrás, se eu não me engano, no item C ou no item D, nós calculamos essas frações molares. Então, e a gente calculou elas em função do avanço. Então, eu posso substituir elas aqui. Então, vou trazer aqui aquelas informações para cá. Temos que a fração molar do BR2 ela é igual a 1 menos o avanço, 1 menos o avanço, 1 mais o avanço. E a fração molar do BR em função do avanço é 2 vezes o avanço, 1 mais o avanço. Então, logo, nós teremos que a constante de equilíbrio ela é essa substituindo esses termos aqui naquela equação lá, ó, tá? Nós vamos achar o seguinte termo. 2 vezes o avanço, né, substituindo,
1 mais o avanço ao quadrado, menos o avanço, 1 mais o avanço. Isso aqui multiplicado por PT P0. Pressão total, pressão padrão. Tá? E essa equação aqui, ela é muito importante para a fisicoquímica, porque ela vai correlacionar a constante de equilíbrio com o avanço. Então, se eu souber quanto é a constante de equilíbrio, eu sei em que ponto da reação, em que avanço da reação eu atinjo aquele equilíbrio. Tá? Então, isso é bem interessante. Ok? Então, isso era o que. Então, aqui, só para finalizar, essa daqui é a constante, a equação, né? Que eu correlaciono a constante de equilíbrio em função do avanço. Ok? Agora nós iremos resolver a questão, né, item N de navio, que nos pede calcule o valor da constante de equilíbrio a partir da variação da energia de Gibbs padrão molar. Tá? Então, para fazer essa conta, a gente vai usar, tá aqui no item N, a gente vai usar essa equação aqui. ΔG, padrão da reação, é igual a menos RT ln do produtório, meu calo desenha esse produtório aqui, da atividade do componente elevado a seus coeficientes. Tá? E a gente já sabe que isso aqui é o menos RT ln da constante de equilíbrio. Essa equação aqui eu vou chamar de equação 1. Tá? O que nós sabemos? Sabemos que o ΔG, padrão da reação, ele é igual ao somatório dos coeficientes vezes os potencial químico padrão, tá? E a gente já tinha recuperado esses potenciais em questões anteriores lá na tabela do Atkins. Eu vou trazer eles aqui de novo para a gente. Então, o do BR2 é mais 310 Joule vezes mol a menos 1. E o padrão do BR, ele é igual a mais 82396 Joule mol a menos 1. Menos 1 não está aparecendo, apareceu agora. Falta de espaço aqui. Tá? Então, distribuindo aqui esse somatório, nós temos ΔG padrão da reação vai ser igual, né, o coeficiente lá do BR2 vezes o padrão, potencial químico padrão do BR2, mais coeficiente do BR vezes o potencial químico padrão do BR. E aí a gente substituindo, né, esses termos aqui na equação. Então nós temos que o BR, o coeficiente dele é 1, como ele é reagente, fica menos 1. O padrão a gente calculou aqui. Calculou não, trouxe da tabela para cá. Então, 310. O coeficiente do BR é 2, é positivo porque ele é produto. E o potencial químico padrão está aqui, 82396. Tá? Esse ΔG padrão da reação, ele vai me dar este valor em Joule
por mol a menos 1, isso aqui eu vou chamar de 2. Então, substituindo 2 em 1, nós temos, tá? 161,682 joule por mol igual ao menos o R, que está como 8,31 para facilitar aqui os cálculos, joule, mol vezes Kelvin, vezes 298 Kelvin, vezes Ln da constante de equilíbrio. Então, reformulando, rearranjando e calculando esses termos, nós temos que Ln da constante de equilíbrio ela é igual a menos 65,2897 aproximadamente, tá? Utilizando a propriedade aqui do logaritmo, a gente tem que a constante de equilíbrio ela é igual ao E, né, o neperiano, elevado ao menos 65 vezes 20,2897. Tá, calculando esse termo aqui com a ajuda aqui do Excel, a gente chegou em aproximadamente 4,41 vezes 10 a menos 29, minúsculo, o valor dessa constante de equilíbrio. Tá? Então, o item me perguntava isso. Calcule o valor da constante de equilíbrio a partir da variação da energia de Gibbs padrão molar. E assim o fizemos. E para finalizar, nós vamos fazer aqui o item O, que pede calcule o valor do avanço da reação a partir da constante de equilíbrio. Então, se a gente lembrar bem, quando a gente estava fazendo a questão dos gráficos, a gente chegou numa aproximação de aonde que seria, olhando pelo gráfico, qual seria mais ou menos o avanço. E lá a gente viu que a reação praticamente não avançava, praticamente ela não saía do zero. Mas a gente não tinha o valor exato, específico, do valor do avanço. Tá? Agora, de posse do valor desse equilíbrio, do valor dessa constante de equilíbrio, nós vamos tentar chegar nesse valor. A gente vai utilizar aquela equação lá da constante do equilíbrio pelo avanço, que mencionamos anteriormente, no item M, né, a última equação que calculamos, e vamos aplicar ela aqui. Então, no item O, tá? Então, a gente determinou lá a equação. Deixa eu voltar aqui. A equação é essa aqui, ó. Constante de equilíbrio está aqui tudo aqui pelo avanço, né? Constante de equilíbrio, tá? Então, nós vamos, usando essa equação, nós vamos transportar para cá, e substituindo os termos, né? Tá? Vamos trazer ela para cá. Então, constante de equilíbrio, ela é igual. Então, a gente passa um traço aqui. 2 vezes o avanço, 1 mais o avanço ao quadrado, 1 menos o avanço, 1 mais o avanço. Tá? Isso aqui vezes a pressão total e a pressão padrão. Tá? Aqui a gente está considerando, né, que o sistema, a pressão era de 1 bar e a pressão dos componentes também. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 1. Então, a gente vai ficar aqui com 1 sobre 1, que isso aqui vai dar igual a 1. Então, esse termo vai desaparecer da equação. Continuando aqui, a gente vai ter constante de equilíbrio, ela é igual. Então, a gente abre aqui, vou fazer o seguinte. O termo de cima, a gente vai aqui, ó, 4, né, ao quadrado, né, ao quadrado. O termo de baixo, eu vou colocar ele assim. 1 mais o avanço, como é ao quadrado, 1 mais o avanço novamente. Tá? Opa, sumiu aqui. E o termo de baixo, a gente vai só basicamente repetir ele. 1 menos o avanço, 1 mais o avanço. Tá?
Esse termo 1 mais o avanço, ele nunca vai ser 0, né? Então, eu posso tranquilamente cancelar um desses termos com esse termo aqui de baixo, tá? Para simplificar um pouco mais a equação. Então, nós vamos ter aqui constante de equilíbrio, ela é igual a 4 avanço ao quadrado, tá? 1 mais o avanço, e agora esse outro termo que sobrou aqui, né? 1 menos o avanço. Tá? Aqui a gente tem um produto notável, conhecido. A gente vai repetir o primeiro aqui em cima, ó. E o de baixo vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Ok? E além disso, a gente calculou no item N, o item exatamente anterior, que, né, nós sabemos que a constante de equilíbrio ela foi igual a 4,41 vezes 10 a menos 29. Não tem unidade, né? Menos 29. 10 é menos 29. Então, nós temos que aquela expressão 4 avanço ao quadrado, 1 menos avanço ao quadrado é igual a 4,41 vezes 10 a menos 29. Tá? Vou tentar aqui brincar com o algebrismo, né? Então, 4 avanço ao quadrado é igual a 4,41 vezes 10 a menos 29, menos avanço ao quadrado, vezes 4,41, 10 a menos 29. Tá? Isso aqui vai dar avanço ao quadrado. Tá? Tá? Colocando ele em evidência. 4 mais 4,41 vezes 10 a menos 29 igual a 4,41 vezes 10 a menos 29. Tá? Então, nós temos que o avanço ele é a raiz desse termo todo. Ele é 4,41 vezes 10 a menos 29, dividido por 4 mais 4,41 vezes 10 a menos 29. Esse termo é minúsculo, né? E, utilizando aqui de novo o Excel ajudando a gente a fazer essa conta, ele me deu que o avanço é 3,32 vezes 10 a menos 15. Ou seja, esse número é muito pequeno, o avanço é muito pequeno. É 0,000, bota 15 zeros aí, praticamente, para eu ter o valor desse avanço. Tá? Então, a reação, do jeito que propus, eu saindo do gás BR2 para formar os dois BR sozinhos, ela não é espontânea. Ela praticamente não sai do lugar. Né? 10 a menos 15. Ó. Tá? Quando eu fiz essa conta, só para fazer aqui, eu desconsiderei o avanço que eu achei menor que zero, porque isso aqui não faz sentido físico nem químico. Tem um avanço menor que zero, né? Tá? Quando eu fiz, na verdade não é isso aqui, quando eu fiz a raiz, tá? Eu desconsiderei esse avanço menor que zero, né? E aqui, assim como a gente detectou graficamente que não dava para ver exatamente qual era o valor do avanço, eu teria que dar um zoom muito grande no gráfico para eu conseguir ver isso, né? Teria que repartir aquele avanço em vários avançozinhos pequenos entre 0 e 0,1. Eu teria que dividir isso aí quantas vezes? Pelo menos umas 15 ou 20 vezes, né? 0,0000, para eu tentar enxergar isso aí no gráfico, né? Realmente um avanço bem pequeno, tá? Então é isso. Finalizando aqui a lista, eu espero que tenha sido possível
entender as explicações. Peço desculpa por qualquer equívoco. Muito obrigado.